Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andressa, eu sou formada em jornalismo e sempre gostei muito de vídeo. Então, para criar esse canal, eu pensei em algo que eu gosto de falar sobre. Pensei nesses casos de assassinatos, desaparecimentos que sempre me chamaram a atenção desde criança. Existem dois casos específicos que aconteceram no Brasil que sempre me chamaram muita atenção, que foi o caso da Suzane Richthofen e o caso da Isabella Nardoni. Para minha alegria, a autora Ilana Kazoy lançou esse livro, Caso de Família, em que retrata exatamente sobre esses dois assuntos, arquivos Nardoni e Richthofen, e é isso que eu vou contar para vocês hoje. Mas, para não ficar muito longo, eu vou dividir duas partes e o de hoje vai ser Caso Suzane Richthofen. Acompanhe aí. Em 2002, ocorreu o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. Eles eram os pais de Suzane e Andreas Richthofen, uma família de São Paulo, de classe média alta, em que os filhos estudavam nas melhores escolas, a Marisia era psicóloga e o Manfred era engenheiro. A Suzane cursava Direito na PUC de São Paulo. Bom, dia 30 de outubro de 2002, o vigia da rua da casa da Suzane, ele estava assistindo o final de um jogo de dentro da guarita, Corinthians e Flamengo. Por esse motivo ele lembra o exato momento, o horário, aproximadamente 11 horas, em que entrou um carro, que era o carro da Suzane. Quem dirigiu o carro era a própria Suzane e ela estava acompanhada do namorado, Daniel Cravinhos, e do cunhado, Christian Cravinhos. Quando entraram, os três repassaram o plano que eles já haviam planejado, estavam planejando há meses, e a Suzane estava com uma bolsa que ela retirou dessa bolsa, meia de nylon e luvas cirúrgicas. A ideia é que eles utilizassem esses itens para não deixar nenhum vestígio deles na cena do crime. O Christian retirou do porta-malas os bastões de ferro que o Daniel havia feito e os três entraram na casa. A Suzane subiu para o quarto para ver se os pais estavam mesmo dormindo, né? Ela chegou no quarto, se certificou que eles estavam dormindo, voltou, chegou no meio da escada e fez um sinal para que eles pudessem subir para começar o plano. Conforme já haviam combinado, o Daniel ficou do lado esquerdo da porta do quarto, o Christian do lado direito e a Suzane num corredor para acender a luz para que eles pudessem enxergar e começar o ato. A Suzane deu voz de chamado para eles. Ela falou, vai. Acendeu a luz do corredor, desceu e foi para o escritório. Segundo ela ficou sentada lá, tapando os ouvidos porque ela não queria ouvir os gritos dos pais. O Daniel entrou no quarto primeiro, o Christian entrou logo atrás e as vítimas chegaram a acordar, talvez por terem ouvido a voz de Suzane, mas não tiveram tempo de se proteger. No momento em que foram atingidos, eles estavam deitados de lado. O Daniel, que atingiu primeiro o Manfred, e depois o Christian bateu com o bastão na cabeça da Marisia. Ela ainda tentou se defender com a mão direita e acabou apenas quebrando os dedos, não conseguiu fazer nada além disso. Foram muitas pancadas. Não conseguiu identificar ao certo quantas, mas foram muitas e violentas, ao ponto de massa encefálica voar pelo quarto inteiro, pelas paredes, pela cabeceira da cama. Respingos de sangue também tinham por todos os lados. Quando o Christian e o Daniel pararam de bater no casal, começou um pesadelo para eles. Porque quando uma vítima sofre um traumatismo craniano grave, a língua ela não se sustenta mais e isso causa um sufocamento. Esse sufocamento, quando a pessoa tenta respirar, ela causa um ronco muito alto. E isso de fato aconteceu, né? Os dois começaram a fazer um barulho muito alto e isso deixou eles bem atormentados, eles não esperavam por isso. Isso desestabilizou eles, deixou eles em um pânico total. E então o Daniel pensou em algo para tentar parar aquele som. O Daniel correu pro banheiro, pegou toalhas de rosto, molhou elas e colocou sobre o rosto de cada uma das vítimas para tentar parar o barulho. Só que não adiantou. Bom, enquanto isso, a Suzane fazia parte dela lá embaixo. Ela colocou luvas cirúrgicas, pegou sacos de lixo preto, que conforme eles tinham combinado, e deixou em cima do tapete no meio do corredor. Lá em cima,
O Daniel e o Christian perceberam que as toalhas não estavam adiantando, e então o Daniel desceu correndo as escadas e foi na cozinha e pegou uma jarra amarela que tinha no armário. Ele pegou essa jarra, encheu de água, subiu e tocou no rosto do Manfred, e o barulho parou. O Christian fez o mesmo, encheu a jarra, tocou no rosto de Marísia, mas o ronco que ela produzia não parava. O Christian desceu as escadas correndo, pediu para Suzane os sacos de lixo, ela apontou aonde ela tinha colocado, conforme já tinham combinado. Ele pegou os sacos, voltou e enrolou na cabeça da Marísia um desses sacos pretos de lixo. Ele pegou a toalha, empurrou dentro da boca da Marísia, fechou o saco na altura do pescoço e assim ela morreu sufocada e o barulho parou. O próximo passo do plano deles era tentar deixar o local parecendo um assalto. O Daniel abriu um fundo falso que tinha no closet, que ele já sabia da existência desse fundo falso, e espalhou as coisas por todo o quarto. Nesse compartimento também tinha a arma do pai da Suzane. O Daniel pegou essa arma e colocou do lado da mão do Manfred na cama, no chão. Lá embaixo, a Suzane pegou uma pasta de couro preta, onde ela sabia que os pais guardavam todo o dinheiro vivo que tinha na casa, inclusive dólares. Essa pasta ela abria com um segredo, uma senha. Então ela abriu a pasta, retirou uma caixinha branca que havia dentro da pasta, fechou de novo e colocou no lugar. O Daniel lembrou que como essa pasta tem senha, a polícia ia perceber que quem abriu sabia o segredo, Então ele foi lá na cozinha, pegou uma faca e fez um rasgo na parte de trás da pasta para parecer que foi arrombada para roubar o dinheiro que havia dentro. Os três espalharam livros, documentos, muitas coisas que tinham ali, e a Suzane deu para o Christian o valor que eles haviam combinado, que ele iria receber fazendo esse trabalho. Esse dinheiro estava na caixinha branca que ela retirou da pasta. E após isso, os três saíram da casa pela porta da frente. O Daniel ainda lavou os bastões ensanguentados na água da própria piscina do jardim da casa. Eles trocaram de roupa e colocaram todos dentro de um saco preto. E depois, quando eles foram embora, eles descartaram esse saco. Mas antes de sair, eles pensaram em fazer algo para despistar ainda mais a polícia. Entraram novamente na casa, abriram a janela de correr da biblioteca e pularam, para que ficasse marca de solado, de tênis, de sapato, enfim, na janela, para parecer que alguém entrou pela janela, foi arrombada. Quando eles saíram da casa, o Christian foi para a casa dele e o Daniel e a Suzane foram para o motel, porque eles queriam um álibi, queriam criar um álibi. E ficaram um certo tempo lá no motel e depois na saída, inclusive, o Christian pediu uma notinha, um comprovante, porque ele já imaginava que ia precisar comprovar aonde estava no momento do crime. Na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, a polícia recebeu o chamado de Suzane. Ela dizia que havia acabado de chegar em casa e a casa estava aberta, revirada, e então ela decidiu ligar para a polícia antes de entrar. E a polícia orientou para que ela esperasse do lado de fora, e foi assim que ela fez. Quando o policial chegou lá, encontrou a Suzane e o Andrés do lado de fora e perguntou para ela o que havia acontecido. Ela disse que não sabia, que não viu nada, que não entrou, que apenas chegou e encontrou a casa daquele jeito ali e resolveu ligar para a polícia. Então, 2 policiais entraram na casa com bastante cuidado, perceberam que a biblioteca estava revirada, o que indicava assalto, e subiram no quarto. Lá no quarto do casal, se depararam com a cena chocante do casal Manfred e Marísia von Richthofen assassinados brutalmente no seu quarto, em cima da cama. Uma cena muito chocante. E o policial voltou descendo as escadas e ficou pensando em como ele iria contar isso para aqueles filhos. Quando ele chegou lá embaixo, a Suzane perguntou como os pais estavam. E ele falou que eles estavam bem. Mas ele achou estranho porque em nenhum momento a Suzane mencionou que os pais estariam na casa. Eles acharam melhor chamar o resgate antes de dar a notícia, porque eles poderiam passar mal, entrar em estado de choque. Mas chegou o Daniel e o policial ficou sabendo que ele era o namorado de Suzane, então ele achou melhor que uma pessoa familiar desse a notícia a ela. Então ele chamou o Daniel, explicou a situação e pediu para que ele desse a notícia.
Aí o policial se surpreendeu, porque a primeira coisa que o Daniel perguntou é se tinham levado algo, porque a Suzane havia dito para ele que na biblioteca tinha uma caixinha branca dentro de uma pasta que haviam US$ 5.000 e R$ 8.000. E o policial só disse que não, que ainda não tinham revistado a casa, ainda não sabiam o que tinha acontecido, que primeiro ele precisava dar a notícia para eles. Mas ele achou estranho o fato de ele saber exatamente o valor que tinha em dinheiro, né? Então ele caminhou até a Suzane e o Andrés, os três se abraçaram, baixaram a cabeça, e nesse momento o policial ficou esperando, né? Aquele momento de choro, de desespero, e não aconteceu nada disso. Então o policial imaginou que eles estivessem em estado de choque. Foi até eles e se surpreendeu, porque a primeira coisa que a Suzane perguntou foi: e o que a gente faz agora? Só que quem está em estado de choque não consegue ter esse raciocínio prático. Bom, daí, a partir disso, a área foi isolada e a perícia começou o trabalho. A primeira coisa que eles perceberam foi que a casa não tinha sinais de arrombamento, mas que a janela da biblioteca estava aberta e com marcas de solado, que indicavam que alguém entrou ou saiu pelaquela janela. Apenas a biblioteca e o quarto do casal que estava bagunçado. Os outros cômodos estavam todos perfeitos. No quarto do Andrés, a cama tinha travesseiros com lençol em cima. Devido à arma estar localizada ao lado da mão do Manfred, de início o policial pensou em homicídio seguido de suicídio, mas as duas vítimas estavam com a cabeça coberta por um saco depois de terem sido machucados e, enfim, essa não teria como, né? Então essa hipótese foi logo descartada. No braço e no rosto do Manfred havia muitos respingos de sangue, ferimentos, um corte profundo atrás da cabeça, e os peritos também identificaram que o crânio dele estava quebrado. A Marísia estava com um pedaço do pano trancado dentro da boca e também indicava que tinha sido sufocada. E ela tinha muitos ferimentos no rosto, no pescoço, nas mãos, e o crânio dela também foi esfacelado. Os laudos do Instituto Médico Legal concluíram que as vítimas tiveram uma morte muito sofrida e agônica. O horário da morte foi estipulado entre 10 e meia-noite. E a perícia também observou que aquele fundo falso teria que ser de conhecimento de alguém que já frequentava a casa. Eles também desconfiaram da jarra que havia ali, porque não tinha copos. Então, se fosse a própria Marísia ou o Manfred que tivesse levado para beber água durante a noite, teria pego copos. Essa jarra foi pega lá da cozinha e não estava revirada. Então, era alguém que sabia onde encontrar, foi lá diretamente no local e pegou. Então, cada vez mais aumentavam os indícios de que eram pessoas de dentro da própria casa ou que frequentavam a casa. Eles também concluíram que eram no mínimo 2 pessoas, porque se fosse uma sozinha, enquanto atacava uma vítima, a outra ia pelo menos tentar levantar e se defender, né? O que não aconteceu. Então, para as 2 vítimas conseguirem serem atacadas ao mesmo tempo, teria que ser no mínimo 2 pessoas. Aí na manhã seguinte, a Suzane, o Andrés e o Daniel, juntamente com o pai do Daniel, foram na delegacia prestar depoimento, e os policiais começaram a notar muitas atitudes estranhas da Suzane, né, com o Daniel. Enquanto eles aguardavam ali, os dois ficavam de beijos e abraços e parecia que era uma coisa festiva, uma coisa boa. Não parecia que os pais dela tinham acabado de ser assassinados. Na hora do depoimento, a Suzane, o Andrés e o Daniel foram separados, em salas separadas, para que um não soubesse o que o outro ia falar. Segundo o Andrés, ele contou com detalhes como foi o dia dele. Por volta das 10h30, ele arrumou as almofadas lá com um lençol por cima para fingir que estava dormindo, porque logo mais a Suzane ia pegar ele para levar ele numa lan house, escondido, porque os pais não deixavam ele sair à noite, onde ele ia passar a noite inteira numa lan house jogando os jogos dele. Ele conta que às 10:50 ele ligou para a irmã e ela disse que já estava indo buscar. Então, em torno de 3 horas, eles chegaram lá para buscar o Andrés. O Andrés também tinha uma moto, que ele também tinha a moto escondida dos pais e deixava guardado lá na casa do Daniel. Então passaram lá na casa do Daniel, ele pegou essa moto, deu umas voltas, depois o Daniel ficou na casa dele e a Suzane e o Andrés então foram no carro dela até a casa. Foi quando eles chegaram, por volta das 4 horas, e ela fez a ligação para a polícia.
O Andrés também contou que a casa tem alarme, mas que nesse dia o alarme estava desligado. Aí a polícia, assim, achando que a história estava incompleta, levou ele para uma outra sala, mais confortável, para que ele contasse tudo de novo, para ver se ele ia contar exatamente com os mesmos detalhes, as mesmas coisas. O delegado achou que o Andrés estava acobertando alguém. Então ele levou ele para essa salinha e falou: Andrés, é o seguinte, teus pais foram assassinados, aqueles que te amavam, que te deram a vida, foram mortos brutalmente, como é que tu pode defender quem fez isso? Conta tudo pra gente, tu tá sozinho e não tem mais o que fazer. E então ele resolveu acrescentar que ele fumava maconha, que a Suzane e o Daniel também fumavam, mas que era escondido dos pais, né, obviamente. Além disso, ele contou que os pais também não aceitavam o namoro da Suzane com o Daniel, que já namoravam há 3 anos. E em julho, o casal von Richthofen fez uma viagem de 1 mês para a Europa. Então, nesse mês, Suzane e o Daniel aproveitaram que estavam com a casa vazia e o Daniel praticamente se mudou para lá, né? Ficou durante esse mês inteiro lá. No depoimento da Suzane, ela afirmou que tinha uma boa relação com os pais, contou como que foi o dia dela e relatou que por volta da meia-noite ela retornou para casa, depois de ter largado o Andrés no Red Play, porque eles iam no motel, resolveram ir em outro que era mais caro, então ela precisava de mais dinheiro. Por volta da meia-noite ela passou em casa para pegar R$100 que estava na escrivaninha dela para completar o dinheiro que precisava, passou pelo quarto dos pais, conferiu que eles estavam dormindo e foi. E retornou àquela hora que ligou para a polícia às 4 horas da manhã. Ela afirmou o contrário do Andrés. Ela disse que os pais nunca tiveram nada contra o relacionamento deles. Afirmou que fazia uso de drogas, mas que o Andrés não. Só que ela não sabia que ele já tinha contado isso. O Daniel contou praticamente a mesma versão da Suzane, mas logo surgiram muitos conflitos entre os depoimentos dos três, né? Depois teve um dia inteiro de depoimento dos funcionários do motel, da lan house, de todos os lugares. A polícia estava tentando achar prova em todos os lugares. E a Suzane só queria saber se ela já podia vender os carros e se ela poderia viajar no final de semana, porque era aniversário dela e ela queria ir para o sítio da família para fazer um churrasco e comemorar. No dia 1º de novembro, então, ocorreu o enterro. A Suzane, né, foi no enterro junto com o irmão, com o Daniel. Todos tiveram a impressão de que a Suzane chorou o básico. Após o enterro, os investigadores ficaram sabendo que o irmão do Daniel, o Christian Cravinhos, que até então não tinha aparecido na história da polícia, havia comprado uma moto e pago à vista em dólares. Então a polícia começou a investigar o Christian, falou com vizinhos dele e descobriu que ele não tinha um trabalho fixo, ele vivia de fazer bicos, então provavelmente ele não teria dinheiro para comprar essa moto, era um total de $3.600 e ele pagou à vista. No dia 2 de novembro, o pessoal da investigação resolveu passar na casa da Suzane sem avisar, para dar uma olhada em algumas coisas. Quando chegaram lá, a Suzane demorou para atender a porta. Quando ela abriu, ela estava de biquíni, eles estavam todos na piscina com muita música, muita bebida. Eles acharam super estranho aquilo porque eles estavam no clima de festa, de comemoração mesmo. Aí ela entrou na casa, os investigadores falaram que queriam dar mais uma olhada. E ela foi entrando e mostrando, aqui é o quarto onde morreram meus pais, sabe? Super tranquila, como se não fosse com ela, como se não fosse aquela situação, como se fosse uma coisa normal. Aí no outro dia, no dia 3 de novembro, a Suzane fez um churrasco no sítio lá para comemorar o aniversário dela. Os investigadores ficaram inconformados com essa postura dela diante do que havia acontecido com os pais, e assim começou a aumentar as suspeitas para ela e o Daniel. A Suzane, tentando tirar a culpa dela, falou de muitas empregadas que tiveram problema com ela, com a mãe, de repente tentando encontrar alguém que poderia ser suspeito. O delegado fez diversos depoimentos com todo mundo, mas não encontrou nada que pudesse ser relevante para a investigação. No meio da investigação, a polícia recebeu uma informação de alguns traficantes que eles estavam comentando que o Christian Cravinhos estava cheio da grana. Com o desaparecimento do dinheiro do local do crime, aumentou as suspeitas também para o lado do Christian e a polícia chamou ele para prestar um depoimento. Quando perguntado da moto, ele negou, disse que não tinha conhecimento sobre nenhuma moto, que não tinha comprado nenhuma moto. Mas então o delegado chamou o dono da loja,
que reconheceu ele e disse que ele pagou à vista em dólares e no fim ele teve que reconhecer que ele comprou a moto. Porém, ele disse que esses dólares ele juntou durante a vida inteira, que os pais e a avó dele davam mesada em dólares, então esse dinheiro era um dinheiro que ele estava juntando há muito tempo e comprou essa moto. Na noite do crime, ele contou que foi até o Red Play, lá onde o Andreas estava. Por volta da 1, ele voltou para casa. Uma amiga ligou pedindo ajuda dele, que um outro amigo havia se machucado, estava no hospital e pediu para ele ir até lá. Ele disse que ficou no hospital, depois passou na farmácia e chegou em casa por volta das 5 horas da manhã. Só que ele estava muito nervoso, então cada vez estava mais claro para a polícia que a Suzane, o Daniel e o Christian haviam assassinado o Manfred e a Marísia. O Andreas nunca teve a participação dele comprovada no crime. E o Christian, ele não aguentou a pressão e acabou contando tudo. Na outra sala, o investigador chegou e falou para a Suzane, pode confessar porque o Christian já confessou. A Suzane levantou a cabeça e falou, sou uma pessoa horrorosa e tenho vergonha do que eu fiz. Depois os investigadores foram para outra sala para ouvir a confissão do Daniel. Logo após isso foi pedida a prisão temporária dos três. E no dia 13 de novembro foi feita a reprodução simulada do acontecimento e os três participaram. O Christian foi o primeiro a contar a versão dele, começou pela garagem. Quando eles chegaram, pegaram os bastões. Quando chegou lá na porta do quarto do casal, ele ficou muito nervoso, tremia muito. Pediu para parar, pediu um copo d'água, ele não conseguia continuar, ele estava muito nervoso mesmo. Depois pediram para que ele posicionasse os corpos na forma certa, do jeito que foram, do jeito que estavam. E ele foi para um canto da sala e chorou muito, muito nervoso, muito abalado. Aí a advogada conseguiu acalmar ele. Ele continuou com a reprodução e no final ele novamente chorou muito e continuou muito nervoso durante todo o tempo. Depois dele foi a vez da Suzane, que impressionou a todos por causa da frieza dela, não demonstrou nenhuma emoção, nada. Do início ao fim, ela fazia tudo como ela fez, sem demonstrar nenhum sentimento, nenhum arrependimento, nada. Depois foi a vez do Daniel, que já iniciou chorando, também estava muito nervoso. Na hora da reconstituição das pancadas no Manfred, ele largou o bastão no chão, teve uma crise de choro, gritou e também, inclusive, falou que o ator era muito parecido com o Manfred e gritava, o Manfred está aqui, ele está aqui. Ele foi até o banheiro para tentar se acalmar. O perito foi lá conversar com ele, ele pediu um abraço pro perito, o perito abraçou ele, pediu para que fizesse uma oração, todos ali na reconstituição pararam, fizeram uma oração. Mas ele falou que só conseguiria continuar se ele desse a mão para a perita. E ele fez toda a simulação de mãos dadas com a perita, mas igual chorando muito, mas conseguiu concluir a parte dele na simulação. Daniel Cravinhos de Paula e Silva foi condenado a pena em base de reclusão de 39 anos. Christian Cravinhos de Paula e Silva, 38 anos de reclusão. Suzane Louise von Richthofen, 39 anos de reclusão. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até o próximo vídeo.